Fala, meu querido estudante, mais uma questão aqui que a gente volta, né, agora para o Enem 2020. A gente deu uma paradinha para fazer as resoluções da Unesp, prova que aconteceu dia 8 de maio, mas agora a gente retorna para continuar as resoluções agora do Enem 2020, né? O Enem impresso que você deve ter feito, talvez, se você fez a prova no passado, mas que acho que vale a pena a gente falar um pouquinho sobre essa questão, que ela tem uma análise sobre os amperímetros, como funciona o amperímetro, como que eu devo ligar um amperímetro, né? Muita gente acaba aí se confundindo na hora de onde ligar um amperímetro e também como ligar um voltímetro. Então aqui especificamente a gente vai falar do amperímetro e vamos falar um pouquinho desses aparelhos de medição de corrente e de voltagem também. Então vamos lá. Então a pessoa percebe que a bateria do seu veículo fica descarregada após 5 dias sem o uso. Ó. Então essa é uma informação já bem importante. Ó. Depois de 5 dias sem uso, ele começa a descarregar. Então tem um tempo aí com que acontece isso. No início desse período, a bateria funcionava normalmente e estava com uma total de carga de 60 ampere-hora. Então isso daqui é novamente uma unidade um pouquinho diferente do que a gente está acostumado, porque o padrão que a gente usa para carga é Coulomb. Só que eu vou até colocar aqui, você deve se lembrar que a quantidade de carga, vou usar o azulzinho aqui, a quantidade de carga que a gente fala é a multiplicação da corrente pelo tempo. Né? Ou se você até quiser usar delta Q, também pode ser. O delta Q é a corrente vezes o tempo. No entanto, existem algumas unidades padrão que a gente pode usar. Por exemplo, se a gente usar a corrente em amperes e o tempo em segundos, a unidade que nós vamos usar é Coulomb para a quantidade de carga. No entanto, existe também a possibilidade de nós fazermos essas unidades serem ampere, né, e hora. A gente não está mudando aqui a relação, uma unidade de corrente e uma unidade de tempo. E aí essa unidade que nós vamos utilizar é ampere-hora. Ok. Então é como se fosse a relação de quilômetro por hora e metro por segundo. Ambas são unidades de velocidade, mas aí o que é mais conveniente para mim usar Coulomb ou ampere-hora ou metro por segundo ou quilômetro por hora, depende do enunciado. Nesse caso especificamente, é uma unidade de carga que é 60 ampere-horas, que é a quantidade de carga que estava inicialmente na bateria. Tá? Então, pensando na possibilidade de haver uma corrente de fuga, aquela corrente que está se perdendo aí por alguma situação, que estabelece com o mesmo dispositivo elétrico dos veículos desligado, ele associa um amperímetro digital no circuito do veículo. Então, o que estava acontecendo? Né? Ele desligava o circuito do veículo e depois de 5 dias com tudo desligado, a bateria apagava ou arriava, né, que é comum a gente dizer. E ele queria saber se de repente poderia ter uma corrente escapando dele aí. Mesmo com tudo desligado, tem alguma corrente fugindo desse circuito ligado à bateria. E aí a gente, como ele falou que depois de 5 dias, a gente já pode até achar a corrente que estaria passando aí, de repente pode ser a corrente de fuga. E aí qual dos esquemas abaixo indica a maneira que o amperímetro deve ser ligado e a leitura que ele deve ser realizado. Bom, vamos começar pela segunda parte, que ele pergunta aqui qual que é a corrente, né? A corrente que a gente faz é a quantidade de carga dividida aqui pelo tempo. Veja que a unidade que ele vai usar é de 60 ampere-hora. Unidade de... se eu quiser achar uma corrente em amperes, está vendo que dentro do amperímetro aqui tem as unidades em amperes, eu vou ter que dividir pelo tempo em horas, né? Se eu estou usando aqui ampere-hora, eu vou ter que ter um tempo em horas que ele fica ligado. E isso são 5 dias. Acho que você sabe que um dia tem 24 horas. Você está vendo que se eu colocar hora e hora, as unidades vão se cortar e vai sobrar a corrente em amperes. Aí quando você faz 60 e aí dividido por 5 vezes 24, vai ser 60, 5 vezes 24 dá 120. 60 dividido por 120, passa sobre ele uma corrente de meio ampere. Essa possível corrente de fuga, então, a gente já descobriu. Basta a gente encontrar. Então, essa aqui já está fora, porque é 12, essa aqui também está fora, e essa aqui também está fora. As únicas possíveis são essa ou essa. E aqui está o grande segredo da pergunta, né? Eu estou ligando o amperímetro entre os dois polos da bateria.
E isso não é nada bom, né? A gente deve lembrar que o amperímetro ele precisa ser ligado no sistema. Aqui vamos imaginar um fiozinho aqui que a gente tem, onde está passando a corrente elétrica, né? A gente tem que ligar o amperímetro, vamos colocar um amperímetro aqui, em série com o circuito, porque daí a corrente vai passar por ele e vai, se for um amperímetro ideal, ele vai passar por ele, vai medir a corrente e vai seguir. É diferente, por exemplo, se eu quiser marcar o voltímetro. O voltímetro eu preciso pegar o meu circuito, por exemplo, eu tenho uma resistência aqui aleatória, e aí eu quero saber a diferença de potencial entre esses dois pontos. Aí eu preciso ligar ele em paralelo. Esse é o padrão com que a gente usa os voltímetros e os amperímetros. Enquanto o amperímetro eu ligo ele em série, né, para obter a corrente que está passando pelo circuito, o voltímetro eu preciso ligar ele em paralelo. Lembre-se que o voltímetro mede a diferença, então eu preciso marcar dois pontos aqui. Se eu colocar um voltímetro nesse ponto, eu não consigo encontrar uma diferença, né? Eu estou numa diferença de potencial, se eu ligar ele em série. Agora, quando eu ligo ele em paralelo, aí sim eu tenho um potencial nesse ponto, vamos chamar de um potencial A, e um potencial B, né? Vale a pena lembrar que o potencial pode aparecer com duas condições, com um valor de resistência e um valor de corrente. Se eu colocar ele em série, aqui, o voltímetro em série, eu não tenho resistência. Aí a DDP vai ser zero. Então não é muito inteligente eu medir a diferença de potencial, porque vai ser zero. Agora, como aqui existe resistência e existe corrente, eu estou marcando a diferença de potencial. Aí é interessante eu usar um voltímetro. E como eu vou usar um amperímetro, a corrente vai passar por ele, e aí ele vai indicar para mim quanto está passando. Essa corrente que está passando aqui tem que ser ligada em série, então a melhor condição, está vendo, está saindo do polo, está passando pelo circuito do veículo e continua ligado em série com o amperímetro e volta para cá. Então, com certeza, a melhor alternativa que a gente tem é a alternativa B. A alternativa A, ele coloca aqui uma ligação em paralelo, tanto para a bateria quanto para o circuito do veículo, o que não é nada bom, né? Então, melhor alternativa aí tanto para a questão da corrente quanto para a questão do circuito da montagem. Então ficamos com a alternativa B, questão 93 aí da prova amarela de Enem 2020. Beleza? Espero ter te ajudado, uma questãozinha que quem domina bem essa questão de circuitos, né, acertaria sem grande dificuldade. Mas ela pode ser confusa na hora do entendimento de como eu coloco um amperímetro ou quando eu coloco um voltímetro. Espero que você tenha acertado. Mais uma questãozinha aí, questão 93, realizada pela gente. Beleza? Deixa seus comentários, seus likes aí, o que você puder, para a gente poder entrar em contato com você. Grande abraço, mais uma questão.